Então, pessoal, bom dia. Vamos para a nossa 21ª aula de arquitetura de computadores. Eu estou viajando já. É, falando nisso, acaba aqui o assunto da terceira prova, certo? Daqui para frente é o assunto da quarta prova. Esse hoje é o último assunto da terceira prova. Os próximas aulas é o assunto da quarta prova. Lembra que eu falei para vocês que eu não ia pegar tipo, a quarta prova e fazer do semestre todo, né? Eu ia dividir em pequenos blocos. Nesse daqui vai ser de 8 aulas, dos outros dois foram de 7. Né? Então, o assunto da terceira prova vai da 14ª aula até a 21ª aula, que é essa aqui. O assunto da segunda prova foi da 13ª, desculpa, foi da sexta até a 13ª, se não me engano. Enfim, mas hoje vamos continuar. E o assunto da aula de hoje, como eu já tinha adiantado semana passada. Ai, cadê? Vamos falar hoje sobre memória virtual. Eu lembro que eu já falei isso várias vezes sobre memória virtual, mas eu falei de maneira bem abrangente, assim, para que ela serviria, né? Como no caso aqui das memórias virtuais, é como uma extensão de memória. Pode falar. É, sim, virtual, exatamente. É isso mesmo. Hoje eu falei sobre isso, falei que poderia fazer isso, mas hoje a gente vai aprender como é que se faz isso. Basicamente isso. Não, não vai ser um tutorial no YouTube, não. Vai ser em termos de arquitetura mesmo. Então, a memória virtual é uma técnica, basicamente, que permite o processo, que cada processo tem um espaço de endereçamento lógico, né? Diferente do que a gente vinha estudando anteriormente, quando a gente tratava a cache buscando um endereçamento, ela tratava o espaço da memória como um espaço físico real. Então, para cada cache, set da cache, ela tem um endereço que se referenciava a um espaço físico real da minha memória física mesmo. Nesse caso aqui, agora a gente não está mais tratando a memória como uma memória física mesmo, né? A gente agora está tratando ela como fosse uma memória virtual, onde a minha CPU ela não sabe distinguir o que seria uma memória física real e virtual, justamente porque ela usa endereços virtuais, que não são endereços físicos, para se referenciar essa memória. Então, é, ela utiliza parte de um armazenamento secundário, principalmente o, o HD. Se você está utilizando um computador convencional, sem usar pendrive, sem usar HD externo, ela pega a informação do seu parte da memória do seu próprio HD para virtualizar, né? Então, basicamente, como funciona a memória virtual, né? A CPU, ela pega um endereço, né? Esse endereço aqui é um endereço virtual, que ele é mapeado de forma a corresponder tanto à memória física real, quanto à memória física secundária, né? No caso aqui eu estou falando propriamente dito da memória RAM, como eu estou falando aqui do próprio HD, né? Então, a minha MMU, que é a minha unidade de gerenciamento de memória, ela consegue decidir se esse endereço virtual aqui, de onde ele é. Se ele é da memória RAM ou se ele é um endereço de memória secundária, como por exemplo o nosso HD. Né? E a CPU, ela não sabe se esse endereço aqui ele corresponde ao endereço real ou virtual, porque a MMU é que faz esse gerenciamento do endereço. Né? Então, de modo geral, né, os conceitos chaves é
que o espaço de endereçamento virtual vai ser um conjunto de endereços visto pelo meu processador. Então, o processador tem um conjunto de endereços que ele não sabe distinguir se é real ou virtual, mas ele sabe que existe uma tabela lá de endereços que ele precisa acessar. Esses endereços, né, vai ter um espaço de endereçamento físico, que é o próprio endereço real da RAM. Então, quem faz essa tradução do endereço virtual para o endereço real da RAM é a minha MMU. Além disso, cada endereço virtual e endereço físico, ele é mapeado em blocos fixos. Ou seja, é chamado de páginas esse endereço. Então, como ele faz esse mapeamento do endereço real, do endereço virtual para o real, ele chama isso de paginação ou quadro. Né? E quando ocorre uma falta de página, não esteja na RAM, significa que esse endereço buscado aqui não se trata de um endereço real. Então, ele vai buscar no endereço secundário, que é a minha memória secundária, que pode ser um HD externo, pode ser um pendrive, né? Pode ser qualquer outra coisa, um cartão de memória. Então, o sistema operacional, quem faz esse gerenciamento aqui, daqui para cá, é o sistema operacional. Né? Nós, como projetistas de arquitetura, nós estamos preocupados com esses dois blocos aqui. Né? Esse endereçamento aqui e esse mapeamento aqui da RAM para o disco e da MMU para o disco, quem faz é o próprio sistema operacional. Então, de modo geral, o que eu tenho? Né? Eu vou ter páginas no meu endereço virtual. Essas páginas é mapeada para um quadro de disco, né? Então eu tenho uma tabela de página onde eu consigo referenciar o que seria virtual com real, como fosse um tradutor. Dizer, ó, o número 0 corresponde ao endereço 5 real. O número 1 corresponde ao endereço 2 real, né? Mas todos esses endereços aqui são endereços virtuais. Não necessariamente o valor que está aqui corresponde ao mesmo valor de endereço. Quando eu falo valor, aqui eu estou falando de endereço de memória, né? Posição de memória. Não corresponde necessariamente à posição de memória física real. Né? E com isso eu consigo fazer a referenciamento com eu tenho essa tabela, como fosse uma tabela de tradução, imagine como fosse um dicionário, português e inglês. Onde eu chego aqui, boto a palavra em português, eu sei em inglês e sei onde ela está, o significado dela. Seria basicamente um modo intuitivo de pensar, né? Boto em português, eu traduzo ela para inglês, e de inglês eu busco qual é o significado dela, né? Então, eu sei qual é o significado dela porque eu sei em que posição do quadro físico a página virtual está se referenciando. Né? Então, eu consigo fazer esse posicionamento um para o outro. Né? Então, aqui, de modo geral, tem um exemplo, né, que imagine eu tenho um espaço virtual do processador de 32 bits, ou de 32 kbytes, onde eu vou ter diferentes páginas. Né? Cada página ela vai se referenciar a um quadro da minha RAM. Então, eu vou ter o quadro 0, 1, 2, 3, então eu vou ter página 2, 0, 5, 7. Né? Então, a CPU gera um endereço virtual, que nesse caso aqui está na página 3. Então, a MMU ela consulta essa tabela de página aqui para verificar se a página 3 não está na RAM. Então, é como ocorresse um cache miss. Né? Ela vai vir aqui ela vai dizer, ó, isso aqui não está na RAM. Isso aqui corresponde ao endereço físico virtual. Então ela vai, consulta na RAM, vê se está. Se não tiver, ela vai e busca na minha memória secundária. Né? Então vai ocorrer um page fault, né? E o sistema operacional carrega a página 3 do disco para o quadro raiz, né? O quadro livre, que é um desses quadros da minha RAM. Né? No caso aqui, é a página 5, quadro 3. Né? Então seria isso aqui. Então, ela verifica na minha RAM se o endereço que ela está buscando é um endereço real. Se não é um endereço real, só pode ser um endereço virtual. Então, ela busca aqui agora, pega esse valor aqui e carrega na minha memória RAM.
quando ela buscou pela primeira vez. É, e diferente do que a gente estava vendo antes, que era a CPU consultava na cache, a cache dava o MIS e ia na RAM. Então, do mesmo jeito aqui, ao invés de ser um cache miss, né, como a gente estava vindo estudando, vai acontecer um page fault, né? Seria um cache miss para a página, né? Mas não é cache, é page, né? Por quê? A gente estudou até o momento que dá um cache miss e ela vai acessar. Foi até aí, a gente parou aí. Agora a gente está dizendo, ó, quando aconteceu um cache miss, ela vai buscar na RAM qual tipo de endereço na RAM ela está buscando. Se é um endereço real ou é um endereço virtual. Então a gente agora está estudando a outra parte. Até o momento a gente estava vendo assim, ocorreu um cache miss, vai buscar em em um outro local. Mas a gente não estava especificando como essa busca era feita. Né? Agora a gente está especificando, beleza, houve um cache miss, agora eu preciso buscar na RAM. Como essa busca é feita? Dessa forma, né? A MMU vai buscar esse endereço na RAM. Se esse endereço não existir, ele busca no meu disco, no caso aqui, o nome disso é page fault, e uma vez buscado no meu disco, ele carrega na RAM. Então, no próximo ciclo de busca, ele vai buscar na RAM, vai dar o, o page hit, e esse page hit vai carregar na cache e vai fazer o processamento. Então agora a gente está vendo o outro lado do processo do cache miss, né? Então, aqui seria aquele exemplo que eu mostrei, de maneira maior. Então, é sempre ele busca, né? Ele atualiza essa tabela de acesso e é reiniciado com sucesso. Então, ele faz essa busca, carrega aqui e diz, ó, tá pronto para fazer a busca. Então, vai acontecer. Vai buscar na cache, a cache de novo vai buscar na RAM, vai acertar, agora ele carrega na cache e faz a operação. Por quê? E para a CPU, todo esse processo é um processo transparente. Ela não sabe se é um endereço real ou virtual. Ela quer buscar aquele endereço. Então, isso para a gente é uma vantagem muito grande. Mais para frente eu vou falar sobre isso, né? Que é. Para frente não, agora eu achei que eu botei mais um slide. Mas qual é a grande vantagem disso? Existe uma proteção ao utilizar a memória virtual. Se você tem acesso ao endereço real da memória, você pode corromper a memória. Por exemplo, você tem acesso lá a um quadro que tem uma informação importante. Não sei se vocês já fizeram isso. Vocês, já, vocês sabem como tirar senha do Windows, senha de usuário. Existe uma posição na memória que ela guarda a senha do usuário do Windows. Você consegue alterar um arquivo que altera essa posição de memória. Você desbloqueia. Qualquer usuário que tiver via prompt de comando. Você não precisa ter a senha não para acessar não. Por quê? Porque existe uma posição de memória lá. Então, no MacBook eu nunca testei, eu testei no Windows. Então, existe um arquivo lá que você consegue abrir ele pelo prompt via TXT. E nesse arquivo lá tem uma sequência de bits que ele corresponde à senha do usuário. Você apaga essa sequência de bits e bota tudo zero, você muda a senha do usuário e desbloqueia ele. Você bota 000, você bota 0000 e acessa. Qualquer usuário do Windows. Isso é uma vulnerabilidade que o Windows tem. Não façam isso em casa. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu sei o endereço real da posição. Se eu utilizo endereço virtual, por mais que eu coloque o endereço virtual, eu tente acessar, o endereço virtual ele aponta para outra, o que faz o gerenciamento entre o endereço virtual e o real é MMU. Então, a gente vai ver mais para frente que cada tipo de acesso existe um modo de usuário. Então, se você não tiver um modo de usuário do tipo supervisor, você não consegue atuar no endereço físico real a partir do endereço físico virtual. Isso aqui é algo muito bom em termos de segurança, como por exemplo nesse caso aqui. Se eu fosse fazer isso aqui acessando via endereço virtual,
o que ia acontecer? Ele ia dizer que eu não tinha o privilégio, não ia conseguir acessar. Por quê? Porque eu não tinha o login de administrador. Então, a minha flag de supervisor é zero. Então, consequentemente, ao tentar acessar o endereço físico real utilizando um endereço virtual, ele não ia autorizar. Então, a gente só consegue fazer isso aqui porque a gente consegue acessar a posição física da memória. Isso é perigosíssimo para hackers. Perigosíssimo. Então, com isso, a gente consegue proteger alguns aspectos. Por exemplo, se eu tenho um sistema operacional, se eu tenho algum arquivo de firmware, de firewall, eu consigo corromper ele e fazer com que ele pare de funcionar só em alterar o endereço da memória real, física. Então, quando a gente utiliza memória virtual, a gente está protegendo, literalmente, o nosso CPU de qualquer tipo de ataque. É igual, não sei se vocês já assistiram o filme Jogador Número 1. Já assistiram esse filme? Hã? Não sei, eu lembro o nome do ator. Mas é que o mundo tá acabando e ele usa um óculos virtual assim para entrar no mundo. É meu filme preferido. Qual é a primeira regra do jogo lá? Nunca diga seu nome. Ou seja, nunca diga quem é você real. É a primeira regra, assim. No mundo deles, nunca diga quem é você real. Do mesmo jeito aqui. No mundo das CPUs, o endereço virtual é como se fosse seu nickname. Né? Ninguém sabe quem é você. Sabe que você existe, sabe o que você faz, mas não sabe quem é você na realidade, fisicamente. Né? Então tem tudo a ver, né? Lá no Nerd falando, né? Nerdola. Então, com isso, eu consigo um mecanismo para alterar entre o modo de usuário convencional e o modo supervisor. Então, eu posso dar privilégios para você apenas fazer a leitura da minha memória. E isso aqui é uma grande vantagem para a computação distribuída. Quando eu quero fazer que múltiplos computadores utilizem as informações de um computador. Então, eu consigo dar a eles acesso à memória via rede, utilizando o endereço virtual. Né? Se em algum momento eu quiser derrubar o privilégio dele, eu derrubo o privilégio dele e retiro o acesso e dou um novo endereço virtual à minha posição real. Então ele já não consegue mais acessar aquela posição da memória. Então isso aqui para paralelismo e para clusters de computadores, isso aqui é excepcional. Você consegue fazer muitas coisas com isso, né? Isso aqui abriu muitas portas. Além disso, eu consigo um mecanismo para limitar o acesso à memória, como eu falei antes, né? Quando eu tenho múltiplos computadores. E também tem um TLB para conversão do endereço. TLB é um mecanismo utilizado para fazer essa conversão. A gente vai ver um pouquinho mais para frente como é que funciona isso aqui. Tranquilo, pessoal? Particularmente, eu acho esse assunto muito interessante. Não sei você. Então, a primeira grande vantagem disso é o compartilhamento, como eu já vinha falando antes, né? Então, eu consigo mapear a mesma página física para vários usuários diferentes. Então, eu posso atribuir um endereço virtual para cada usuário. E esse endereço virtual vai haver um mecanismo, que é o TLB, que faz a conversão do seu usuário para o endereço real, do meu usuário para o endereço real. Então, cada pessoa diferente, cada pessoa não, né? Cada sistema ou computador diferente conseguiria acessar a posição de memória real utilizando um endereço virtual próprio. Então, isso é muito bom, porque você consegue descentralizar o processo, né? Principalmente quando a gente está trabalhando com parte de paralelismo de processo. Então, existem vários tipos de paralelismo. Né? Um deles é o paralelismo de dados, que é quando você pega o dado e distribui para vários computadores fazer uma operação. Imagina eu tenho uma equação de 28º grau, imagina, sei lá. Então, eu consigo repartir, por exemplo, 14 graus para uma, 14 graus para outra, e depois fazer a soma, ou fazer a subtração, ou a divisão. Então, eu faço um paralelismo, não da operação, mas do dado que ela está usando para fazer esse paralelismo.
Então, eu consigo dar a cada computador acesso ao dado centralizado por meio do endereço virtual. Isso aqui é muito bom, né? Então, eu consigo ter um usuário A, um usuário B, e cada um com sua tabela de páginas, que seria esse tradutor entre o endereço virtual e o endereço físico real. E eu posso fazer isso com o privilégio apenas de leitura. Então, eles conseguem só ler, fazer a operação e gerar o resultado, sem necessariamente alterar a minha posição de memória. Né? Então, por exemplo, isso é muito comum quando a gente está trabalhando com IA descentralizado. Né? É, então, eu tenho vários dispositivos que precisam fazer inferência de alguma coisa. Então, eu faço acesso ao banco de dados só como leitura, depois faço a inferência e transmito só a informação. E se eu tentar escrever no meu banco de dados para alterar, eu não consigo, por conta do privilégio. Né? Porque ele não sabe como é mapeado aqui. Ele só sabe que a tabela dele mapeia desse jeito, a desse mapeia desse. E isso aqui garante também que as informações trafeguem de maneira anônima, porque eles só sabem o nickname, né, da tabela de memória. Então, outra aplicação também é sobre as multithreads, né, que é eu tenho uma visão consistente da memória, então o programa pode ter uma visão consistente da memória, mesmo que a memória física seja embaralhada pelo sistema operacional. Ou seja, se eu tenho um mapa de como eu acesso, mesmo que os endereços físicos reais mudem de posição, o mapa não muda. O mapa continua fazendo a referência ao endereço correto. Né? Então, o endereço muda aqui, vai mudar o mapa por parte do endereço físico para o endereço físico das páginas, para como ela está distribuída na memória, mesmo fisicamente. Porém, o endereço virtual ele não muda. Então, você não precisa estar atualizando os endereços virtuais de acesso à memória. Eles permanecem o mesmo. Então, eu só consigo alterar. Por exemplo, eu vou ter a minha memória aqui, a memória virtual. Vou ter aqui um mapa, né, que faz a transcrição da memória virtual para a memória física, né? E aqui a memória física. Se em um momento ela está distribuída assim, né, vou botar assim, um sim ou não, né? Sim ou não. Então aqui ela vai estar um sim, opa, vai estar um sim ou um não. Se porventura essa memória aqui ela muda completamente, agora eu estou assim, né? Por algum motivo eu estou assim, essa correspondência aqui muda só o valor que está aqui, que corresponderia ao valor que está aqui. Né? Porém, esse endereço que corresponde à memória virtual, ela não muda. Então, no seu programa, o memória virtual, as posições que você está acessando não mudam. Então, por mais que haja uma reorganização, uma otimização da memória, para a CPU, essa reorganização é transparente. Ele não sabe o que aconteceu. Por quê? Porque ele só está utilizando um endereço virtual. Então, quem faz esse gerenciamento aqui, a minha MMU, é que reorganiza os endereços para que a correspondência mantenha a mesma e o nome como mantém o mesmo. A posição de endereço virtual se mantém o mesmo. Então, eu não preciso me preocupar com a reordenação da minha memória com relação à ordenação da memória virtual. Ela consegue fazer isso de maneira automática. Né? E isso é muito bom para multithreads, que eu falo aqui é multitarefas. Né? Então, eu posso ter várias tarefas diferentes acessando a mesma memória real, física real, sem ter necessidade de me preocupar com o endereço físico dela. Então, justamente porque eu consigo abstrair totalmente assim o que é o endereço físico real do endereço físico virtual. Né? Isso, em termos de segurança, assim, é uma das melhores coisas que tem. Aqui, um exemplo, né? Por exemplo, eu pegar um código em C, né? Onde eu vou ter um contador, né? E um total, a variável local na pilha da thread,
e o acesso à variável global compartilhada, que é esse contador mais, né? Que é esse contador aqui. Então, eu vou criar as threads, né? Seria thread 1, 2 e 3 e executar a função tarefa. Então, eu consigo acessar várias posições de memória, que é o total, o contador e o local, de maneiras diferentes, sem necessariamente saber quais são o endereço físico real, né? Então, cada um vai acessar uma posição de memória utilizando um endereço virtual, executar sua tarefa e salvar lá, sem ter conflito, sem se preocupar se a memória está vazia ou não, porque quem faz tudo isso é a minha MMU, de maneira abstrata. Né? Por isso que quando a gente está trabalhando mais abaixo nível em Assembly, o nosso programa mesmo em Assembly ele é bem curtinho assim, as instruções. O resto do corpo do programa é só sistema operacional para fazer esse tipo de gerenciamento aqui. Então, é algo que é totalmente transparente para o usuário, porque quem faz tudo isso aqui é o próprio sistema operacional. Faz essa gestão das threads, da divisão, da alocação, da MMU. Então, você não precisa se preocupar com nada disso, né? Você precisa saber que existe e como ele funciona. Então, para que isso exista, é utilizado o sistema de tradução, que é basicamente como o endereço virtual ele é traduzido para um endereço físico real. Né? Então, a CPU e o sistema operacional convertem o endereço físico virtual, ou endereço virtual em endereço físico real para o acesso da memória. Né? Então, o bloco da memória virtual é chamado de página. Então, cada bloco da minha memória virtual é chamado de página. Né? A tradução da VMMIS é chamado de falha de página. Então, a gente antes tinha cache miss, agora a gente vai ter fault page, né? Falha de página. Então, como funciona? Né? O programa gera um endereço virtual, a MMU ajuda, com a ajuda da tabela de página, traduz esse endereço virtual para o endereço físico real correspondente. Então, a minha MMU, né, ela vai acessar, que é a minha MMU, ela vai acessar essa tabela para poder fazer esse gerenciamento aqui, dentre essa memória e essa memória aqui. É como fosse de fato alguém pegando um dicionário mesmo, assim. Chegou uma palavra, ele vai lá, abre, procura, é isso. Então, tá aqui, o significado é esse. Então, ele faz esse gerenciamento entre isso e isso aqui, né? Entre a memória física, entre a memória virtual e a memória real, para fazer, então, ela é passada como um acesso à memória, né? Então, como é que é estruturado? Então, aqui eu tenho uma memória de 32 bits, onde aqui eu tenho o número da página virtual, o deslocamento da página. Então, o deslocamento continua o mesmo, questão de offset, né? Porém, o número da página, ou seja, qual é o endereço físico da página, aqui é o que muda. Então, o deslocamento não é importante. Né? Se eu estou deslocando 12 bits, 14 bits, se eu não sei qual é a página, não adianta de nada. Né? É igual você, vá, ande 2 quilômetros. Você não sabe, vai para sul, para norte, para leste, você não sabe qual é a posição. Né? Então, em termos de segurança, esse offset aqui não influencia em nada. Né? Porém, essa parte aqui é mais crítica. Né? Mesmo que você não saiba o offset, você saber o endereço, você consegue, a partir do endereço, fazer a varredura todo dele. Né? Então, você consegue pegar todas as informações, mesmo que você não saiba o offset. Por isso que ele não entra no cálculo, porque não é importante, digamos assim, esconder o offset. Né? O offset não influencia em nada no final do dia. Então, funciona dessa forma, né? Se eu tiver uma página de 4K bytes, né? Então, seria 496 bytes, ou 2 elevado a 12 bytes, né? Então, eu vou ter aqui um endereço virtual, que é esse aqui, né? Então, eu vou dividir ele. Os 12 primeiros bits é o offset da página, que são os bits de menor significado, né? Que é esse aqui, menor importância. Já os outros aqui é o número da página. Então, eu vou ter o número da página virtual,
a minha MMU vai fazer a consulta na minha tabela. Então, ela vai fazer uma correspondência. Qual o número da página virtual que corresponde à página real, física real? Com isso, agora ela retorna o endereço da página real. Então, o endereço da página real é 0A3B7 mais o offset. O offset não muda. Então, ele só faz completar. Isso você consegue ganhar também largura de banda, porque você também não está comparando esses outros bits aqui, esses 12 bits. Né? Então, eu estou ganhando também em termos de largura de banda. Justamente porque não é importante o offset da página, que é o deslocamento. Ele não muda. Com isso, né, como nem tudo são flores, existe também a questão das penalidades pela falha de página. Né? Então, na falha de página, o page fault, a página deve ser buscada no disco. Como eu disse antes, o que acontece, né? O que a gente vem estudando? A gente tem a CPU e aqui junto da CPU, na verdade dentro da CPU, a gente vai ter as caches L1, L2, né? Nananã, até LN. Então, a minha CPU busca o endereço na minha cache. A cache dá um miss, né? Se ela dá um miss, ela vai buscar esse endereço aqui na minha memória, memória na minha memória. Mas quem faz esse gerenciamento de acesso à memória aqui é a minha MMU, que é a Memory Managed Unit. Então, a minha Memory Managed Unit vai buscar esse endereço agora de duas formas. Ela vai traduzir o endereço que ela está buscando aqui, que é um endereço, pode ser um endereço virtual, um endereço físico, porém ela não sabe. Então, ela vai buscar esse endereço. Se esse endereço aqui, memória física, não pertencer à memória física, ela vai buscar agora, né, se der um miss aqui, ou miss não, um page page fault. Se acontecer um page fault aqui, o que acontece? Ela vai buscar no meu disco rígido. Né? Então, aconteceu um page fault, agora ela vai buscar aqui no meu disco rígido. O disco rígido agora vai alocar a memória, vai trazer a informação, no caso aqui é o endereço mesmo, né? De tudo que ele tem aqui, para a memória física real. E no próximo ciclo de clock, ela vai buscar novamente na MMU, vai dar cache miss, ela vai buscar aqui, e depois ela vai carregar esse endereço físico na minha cache. E daí ela vai pegar o valor que está na minha cache, vai dar um hit agora, e ela vai fazer a operação na minha vai fazer a operação dentro da minha CPU. Então é basicamente o que a gente viu. A gente viu até aqui na aula passada. Agora a gente está vendo como funciona da MMU para frente. Então a CPU busca na cache, dá cache miss. A MMU vai fazer o gerenciamento desse endereço, vai saber se é o endereço físico real ou o endereço virtual. Se esse endereço que ela buscar aqui não tiver na minha memória RAM, ela busca no meu disco rígido. Tem que estar no disco rígido, né? Ou no disco rígido, ou no pendrive, ou na nuvem, seja onde for, mas tem que estar numa memória terciária. Então ela carrega essa informação da memória terciária na minha memória física. Agora a minha MMU sabe que está na memória física. No próximo ciclo, a minha MMU pega o valor que está na minha memória física, carrega na cache, e no próximo ciclo a CPU pega o valor que está na cache e faz a operação. Então, isso fecha o ciclo, né? De como, desculpa, meu corizando, de como a informação sai da memória, de um disco rígido até chegar à minha CPU. Né? E tudo isso aqui pode levar milhões de ciclos de clock. Eu estou falando de maneira bem simples, né? Agora imagine,
Para saber se está ou não, tem que fazer subtração, offset, deslocar o bit, buscar lá. Não tá, varrer toda a RAM, usando aqueles métodos que a gente pode ver que pode ser aleatórios ou não, ou pode ser sequencial, né? Depois, não tá, agora eu tenho que aplicar os mesmos métodos para buscar no disco rígido. Busca no disco rígido. Antes a gente estava falando aqui na ordem de kbytes, aqui gigabytes e aqui terabytes. Então, a ordem de grandeza aqui aumentou muito, muito, muito mesmo. E quando aumenta muito a ordem de grandeza, aumenta também o quê? Tempo, né? Então, para fazer todo esse processo, exige milhões de ciclos de clock. Milhões mesmo. Então, mas para a gente é meio imperceptível, né? Que está na ordem de nanosegundo, né? É muito, muito rápido. Mas mesmo assim, é algo muito, muito lento quando comparado com o acesso a cache, né? E isso tudo é manipulado pelo sistema operacional. Para a gente é totalmente transparente isso, né? A gente trabalha até aqui, né? Tem a MMU. A MMU para frente, na verdade, é meio metade da MMU, né? Que é só o endereçamento aqui. Mas metade da MMU, mas o resto tudo que faz isso é o próprio sistema operacional, né? Que não é parte do escopo da disciplina, mas eu tinha que trazer como funciona o resto, senão ia ficar incompleto o aprendizado. Então, existem tentativas para minimizar a taxa de falha, do mesmo jeito que a gente viu tentativas para diminuir a taxa de miss, existem tentativas para diminuir a taxa de falha de página, que, que seria o sinônimo de cache miss para acesso à memória. Então, o posicionamento totalmente associativo, isso é uma das estratégias, ou seja, eu tenho uma memória virtual que seja totalmente associativa e dentro da minha paginação da memória, para corresponder à memória do disco rígido, também ser totalmente associativo. Então, do mesmo jeito que a gente tinha um problema lá na minha cache, que é o tamanho, acontece aqui também. Então, se eu quero ter totalmente associativo os endereços do meu disco rígido com minha memória e com minha cache, eu preciso que tudo isso aqui seja muito grande ou muito bem granularizado, muito bem dividido, para caber mais endereços, né? E outra estratégia é a utilização de algoritmos de substituição inteligentes. Então, obviamente, 2 terabytes de informação não caberia em alguns gigabytes de informação e, consequentemente, não caberia em alguns kbytes de informação. Então, você não consegue alocar todas as memórias ao mesmo tempo. Então, eu preciso, de alguma forma, saber qual é o momento certo de substituir e verificar se aquela informação que está posicionada na memória ela é útil ou não para o meu processamento. Então, existem diferentes algoritmos aqui que podem ser utilizados para fazer essa substituição, né? E como funciona? A gente falou até agora das tabelas, que a MMU utiliza a tabela e que essa tabela faz a correspondência dela, né? Agora vamos estudar como essas tabelas funcionam, né? Funcionam. Essa tabela é uma estrutura de dados usada no sistema operacional. Então, quem comanda ela é sempre o sistema operacional, né? A gente não tem controle dela. E pela CPU para traduzir o endereço virtual ao endereço físico. A gente já via falando disso, né? Então, ela armazena a informação de posicionamento. Só isso. Ela não tem nada além da posição da minha memória. Então, ela tem um array de entrada de uma tabela de páginas indexada pelo número da página virtual. Então, é literalmente uma correspondência, né? De memória para memória, posição para posição, né? Então, com isso, eu consigo ver se a página está presente na memória física ou não, né? Se a página não tiver na memória, né? Então, PTE, que é a Page Table Entry, ele vai armazenar a página física, além disso, de outros bits de status, né? E isso aqui foi adicionado para que a gente consiga ter maior agilidade. Então, do mesmo jeito que foi feito lá na cache, que eu tinha uma tag, se era válido, né?
Do mesmo jeito, foi utilizada essas mesmas estratégias para a memória física real. Ou seja, além do número da página física, que eu preciso fazer a correspondência, eu tenho alguns bits de status que nos ajuda a otimizar a busca e a aprimorar a questão do alojamento e posicionamento desses endereços virtuais. Né? A gente vai estudar cada um deles já já. E com isso, né, se a página não estiver presente, o PTE pode se referir ao local no espaço e fazer a troca no disco. Então, basicamente, é o que eu já vinha falando antes. Né? Se não tiver aqui, eu faço essa substituição do endereço aqui, coloco aqui na minha memória e depois eu faço o acesso dele. Então, basicamente é isso. Eu vou ter um endereço virtual, uma tabela que faz a correspondência com um registro de tabela de pastas. Né? Ele faz esse acesso e acha o endereço físico real. E quem faz isso aqui é a minha MMU. Aqui um exemplo, né? É, como funcionaria. Então, eu tenho o número da pasta virtual, o número da página física real e aqui se o endereço está presente ou não. Né? Então ele vai fazendo um para presente e zero para ausente. Né? Então basicamente ele verifica lá. Esse presente e ausente é se o endereço virtual que eu estou buscando ele está presente na minha memória física real. Né? Então se está, ele bota presente, se não, ele bota ausente. Né? Então, com isso, ele vai fazer o swap com um bloco, que seria a troca, ou seja, ele vai lá no meu disco rígido, pega aquela informação e carrega na minha memória física real. Daí, no próximo acesso, esse endereço que estava ausente, ele vai se tornar presente. Então, ele sempre faz isso. Né? Ele busca, se não tiver, carrega e volta aqui. Obviamente, nem sempre é assim. Existem algoritmos que melhoram essa questão de buscar e trazer de volta. Mas, no geral, seria isso aqui. Então, essa aqui é uma visão estruturada de como funcionaria a tabela de paginação. Né? Então, eu vou ter a, o virtual, a page virtual, né? Que seria o endereço virtual, o número de endereço virtual, e meu offset. Meu, meu offset tem 12 bits, que vai passar direto, porque não importa. A minha página física, o número da página física real, ele tem 18 bits, que é isso aqui. E mais o tamanho da tabela para saber se aquele valor é válido ou não, né? Que são 2 bits. Completando então aqui 32 bits, fazendo a correspondência exata entre o endereço físico virtual e o endereço físico real. Para ilustrar isso, eu trouxe um exemplozinho. Né? Então, eu vou ter a memória virtual, o endereço virtual e a memória física real, né? A memória física. Então, na minha tabela, entrando na minha tabela, ela tem essa sequência de bit aqui. Então, o primeiro bit aqui é o bit válido ou presente, que é para saber se a página é residente na memória. Então, eu vou buscar a página aqui da minha memória virtual, vou ver se ela está presente na minha memória real. Se tiver em 1, beleza, ele carrega e faz a correspondência exata. Se tiver em 0, ela vai no disco, é, ela vai estar no disco ou ainda não foi alocada. Então, se não foi alocada, ela vai lá no disco, puxa do disco e aloca na memória física real e no próximo ciclo ela vai e faz o carregamento para a minha cache. Então, isso aqui nos ajuda na otimização. Né? Ao invés de eu estar comparando o endereço todo com o que foi buscado por meio de uma subtração ocupando a luz, eu verifico apenas um bit. Então, ao invés de fazer uma subtração de 32 bits, eu faço a subtração de um só. Isso aqui nos ajuda bastante. O segundo bit, é esse aqui, é o bit de proteção. Então, ele diz se o endereço que você está querendo acessar é um endereço protegido ou não. Né? Se for em 1, ele vai ter acesso restrito. Né? Se ele tem acesso restrito, significa que ele pode apenas ler da memória. Ele não pode alterar a memória, nem fazer a alocação. Né?
Então, isso aqui é super importante em questão de segurança de acesso, né? Então, na sua tabela do seu computador, por exemplo, eu posso dar apenas a proteção 1 de acesso restrito. Você pode acessar quantas vezes quiser de maneira indefinida, mas não pode fazer nenhum tipo de alteração na minha posição de memória real. O terceiro bit aqui, né, da esquerda para a direita, é chamado bit de referência, né? Esse bit aqui, ele é usado na parte de referenciado, ele é usado para políticas de substituição. Ou seja, ele diz se esse bit aqui, esse valor aqui, foi utilizado ou foi feita uma substituição nele. Por exemplo, antes eu tinha um endereço A. Se eu pego esse endereço A, agora substituo por outro valor nesse mesmo endereço, esse bit aqui é ativado. Para dizer, ó, aquele endereço que você está acessando não é mais o endereço primário que você acessou da primeira vez. Né? Não é o mesmo. O valor que está ali já não é mais o mesmo. Ele foi alterado. Então, isso aqui é muito bom quando você está trabalhando com consistência, para saber se o que você está operando na cache é o mesmo valor que está sendo operado na memória física, que é o mesmo valor que está sendo guardado no meu disco rígido. Por quê? Possa ser que haja conflito entre esses valores. Então, ao invés de você comparar todos os valores, você apenas usa um bit para dizer se ele foi alterado ou não. Se ele foi alterado, ele vai procurar fazer a consistência da memória, que é buscar o valor original e fazer a substituição em todos os campos, seja no disco rígido, seja na memória e seja na cache. Então ele consegue manter todos iguais. Isso não só para uma CPU, mas como para múltiplas CPUs. Imagine que um usuário que tem o privilégio de alterar, faz a alteração de um campo, né, da memória física real, onde centenas de usuários estão usando aquele campo para fazer algum cálculo. Então, deve ser alertado aos outros usuários que aquele campo foi alterado e se o cálculo que ele está fazendo deve prosseguir ou não. Né? Então, também é usado para esse tipo de aplicação. Então, esse é um bit também super importante, né? Principalmente para a questão de consistência. Manter a mesma informação em diferentes domínios da aplicação. O próximo é o Dirty, né? Enquanto aquele se referencia ao endereço completamente, isso aqui é dirty, quer dizer sujo, né? Bit sujo. Tradução muito boa não, né? Sei lá. Poderia ser outra coisa, mas enfim. Significa que pelo menos uma word da página foi modificada. Enquanto o outro fala em substituição, então eu estou falando do valor completo que foi trocado. Aqui eu estou falando pelo menos uma word. Se um bit foi alterado ou foi trocado, esse bit dirt aqui ele é ativado. Então, pelo mesmo motivo do outro, questão de consistência, né? E o offset permanece o mesmo. Então, eu vou ter todos esses bits aqui, esses 4 bits, que vai nos dar um diagnóstico de como está a nossa página, que seria o nosso endereço da memória física. Seria um mapeamento do endereço da memória física virtual, ou da memória virtual para a memória física real, e como eles estão relacionados com um endereço físico, para dizer, ó, houve alguma alteração naquele endereço, houve alguma alteração no bit daquele endereço, você tem ou não tem privilégio para alterar, esse bit é válido ou não é válido. Então, todos esses bits são utilizados justamente para fazer a otimização do acesso a essa memória. Então, aqui seria um preenchimento, né? De como seria isso. Já no ARM, né, na arquitetura ARM, ele faz diferente, né? Ele tem uma memória física virtual que ele consegue acessar tanto a memória cache, né, tanto a cache 1, a L2, como a memória. Então, esse endereço virtual, ele não é, eu trouxe esse exemplo para mostrar que esse exemplo, a utilização de endereço virtual, ele não se refere apenas à memória RAM, mas ele também pode ser utilizado para memória cache. Né? Ele pode ser utilizado para qualquer coisa. Eu posso usar cache, RAM, disco.
rígido, né? Eu consigo fazer isso de maneira diferente. Com isso aqui eu consigo otimizar bastante, porque eu consigo ter aquelas mesmas estruturas de validação para validar os bits que está na minha cache para poder fazer um acesso mais rápido na minha memória RAM. Então eu consigo fazer esses três de maneira paralela, né? Se não está nesses aqui, eu já valido aqui e já trago para cá. Então eu consigo fazer três em um mesmo ciclo. Então a arquitetura ARM acaba sendo muito boa nesse sentido aqui. Né? Isso aqui está presente aonde? SP32. 32 faz desse jeito aí. É. Tá? ESP32. Ela utiliza ARM, arquitetura ARM, de microprocessador. ARM Cortex M4, precisamente, né? O M4. Então, como funciona, né? Então, eu vou ter meu endereço virtual, como eu já falei antes, passo pelo meu TLB, que é Translation Look Inside Buffer. Esse Translation Look Inside Buffer nada mais é do que um registrador. É um pequeno registrador onde tem essa tabela. Então, ele só serve para isso. Né? Só para fazer é, como o nome já diz, essa tradução entre o endereço físico virtual, o endereço virtual ou o endereço físico real. Né? Fazendo um mapeamento full associativo. Né? Lembra lá, né? Full associativo, eu consigo endereçar de maneira aleatória com espaço vago, né? Diferente do associativo direto. Né? O associativo direto eu vou ter um endereço para cada valor né? correspondente. Nesse não. Eu vou ter uma representação desse endereço para um valor correspondente aqui. Com isso eu consigo ter uma maior flexibilidade né? de mapeamento. Além disso, eu não preciso verificar todos os espaços vagos. Né? No primeiro espaço vago que eu encontrar, eu já consigo pegar esse valor que está aqui e trazer para cá. Né? E fazer esse mapeamento para trazer os dados para a minha CPU. Então, aqui seria uma visão geral disso. Né? Então, eu vou ter um valor virtual, um número virtual. Aqui, se é válido ou não, né? É válido de referência. Né? Eu vou ter agora o mapeamento da minha tag, o endereço físico real, ou seja, se tem um endereço físico real, se não há, né, eu vou buscar tanto no endereço físico real quanto no endereço de armazenamento, no HD. Por exemplo, esse aqui, ó, é válido, não está sujo, mas é inválido. Se ele está inválido, significa que ele não está na minha memória física real. Então ele precisa pegar o valor que está no meu HD. Então ele pega o valor que está no meu HD e carrega para cá. Né? Então, o que diz isso aqui é se é válido ou não. O bit de válido ou não. Então, sempre que for inválido, eu tenho que buscar no meu disco terciário, digamos assim, né? Na minha memória terciária. Com isso, né, se a paginação estiver na memória, a page table entry da memória, ele tenta novamente, né? Ela pode ser manuseada via hardware, porém ela fica muito mais complexa com a estrutura de tabelas mais complicadas. Então, se você quiser manipular essa tabela via hardware, você precisa criar um hardware específico, um caminho de dados específico, para que a CPU faça esse acesso e faça essa tradução. Geralmente é via software, né? Então, eu crio uma exceção especial, onde ela para o processo, faz a verificação, depois retorna para o processo de novo, né? Fazendo um manipulador otimizado. Obviamente, tudo trabalha com hardware é mais complicado, né? É mais energia, mais caminhos de dados, mais trilhas. Então, você precisa implementar fisicamente as portas lógicas para que ele consiga fazer esse acesso. Se a página não estiver na memória, né, o sistema operacional controla a busca da página no disco e atualiza a tabela de páginas. Então, basicamente, o que eu já vinha falando antes. Em seguida, reinicia a instrução que falta. Então, ele faz esse processo e diz, pode voltar a fazer a instrução. Então, ele faz todo o caminho de volta e faz de novo o acesso e dá cache hit, né? E continua e segue a vida para fazer o que tem que fazer. Então, aqui seria a representação da minha tabela e o cache, eles podem se sobrepor. Então, a resposta é sim.
quando eu falo sobrepor aqui, se um pode operar junto com o outro, né? Então, a operação do cache, ela pode operar junto com a operação do, do, da busca por tabela, sim, né? Então, como funciona isso, né? Então, a cache vai buscar pela essa tag, que a gente já viu, que é o identificador, né? Se houver hit, sim, então ela usa o endereço físico e carrega na minha tabela de busca, né? Se houver não, ela faz uma consulta na tabela de paginação e busca no endereço físico real, né? Que seria justamente o meu HD. Então, eu consigo fazer uma sobreposição, utilizar a tabela para acessar a cache e a cache para acessar a memória, seja ela real ou virtual, e acessar as memórias terciárias. Então você usa uma tabela e uma tabela. E isso aqui acelera o processo. Porque se você está usando a tabela na cache, esse acesso aqui é extremamente rápido. Então, se ele tiver da cache miss, ele dá cache miss aqui já busca direto na memória física real. Diferente do que se ele fizesse isso, aí ele ia para a MCU, aí a MCU ia na RAM, a RAM ia buscar no HD, e do HD voltar para MMU, carregar na cache e voltar para o minha CPU. Nesse caso, não. Aqui aponta para cá e já carrega aqui e já faz o processo. Então ele burla essa parte aqui, né? Quer dizer, essa parte aqui está aqui no meio, né? Então ele não precisa estar tendo um intermediário direto para estar fazendo esse carregamento. Isso aqui aumenta muito o tempo de acesso à memória, ou diminui muito o tempo de acesso à memória, ela se torna muito mais rápido fazendo dessa forma. Aqui tem alguns exemplos, né? Então ela reduz o tempo de tradução do endereço, porque se eu consulto direto a minha cache, então eu já consigo direcionar direto para a posição da memória, rápido, assim, sem precisar disso, né? Diminui o acesso à memória para a tabela de páginas e aumenta o desempenho do sistema. Então se torna muito, muito mais rápido, né? Isso aqui são vantagens, né? Já desvantagens é a flexibilidade limitada, uma vez que ela precisa sempre estar acessando a cache, né? E o tamanho do TLB, que é justamente esse registrador especial para guardar a tabela de correspondência. Então, se você precisa ter muitos endereços, você ia precisar de um registrador muito grande, e isso acaba não dando flexibilidade em termos de projeto, em termos de energia, de tempo de acesso, né? E é limitada pelo tamanho da página. Você não consegue ter, quando eu falo tamanho da página, aqui é a quantidade de endereços que ele pode suportar, né? Então, se você tem o número da página muito grande, talvez a memória aqui, a cache, ela seja tão pequenininha que não caiba a todos. Então, você precisa fazer um balanceamento, né? Então, se a aplicação tem muitas páginas diferentes, a taxa de miss pode aumentar. Então, tem muitas páginas, ela precisa buscar em muitos lugares diferentes. Obviamente, a gente já viu isso na aula passada, né? Quanto maior o tamanho da página, mais difícil é, mesmo com o algoritmo de probabilidade, você conseguir chutar qual é a página certa para encontrar o endereço que você quer. Mas, de modo geral, isso acaba tendo mais vantagens para aplicações menores do que desvantagens. Tranquilo, pessoal? Então, nos acabamos por aqui. Esse é o último assunto para a terceira prova. Quem chegou depois. Eu acho que a prova está marcada para a última semana de junho, daqui a 2 semanas. Lembrando que a gente, acho que na segunda-feira, eu acho que eu botei no cigarro, não lembro. Lembra por quê? Porque eu estou fazendo isso? Para que a quarta prova não seja a prova com o assunto do semestre todo. Então acaba aqui, o assunto acaba aqui da prova, da terceira prova. Da próxima aula em diante é o assunto da quarta prova, certo? Da última prova. Então não vai ser do semestre todo, vai ser numa parte. Mas 4 aulas, 5 aulas, eu acho. É, deveria vir, né? Ninguém é, como eu digo, ninguém é obrigado a nada. Se quiser vir, vem. Se não quiser vir também, tem muito que eu possa fazer. Mas o que eu quero dizer mais é,